não demores, meu Senhor. Não demores, quero logo te ver. Eu te espero como a sua noiva. Eu aguardo o seu regresso. Como a folha, raio de sol necessitas. Assim, preciso de ti. Eu tenho saudade do teu amor, mais perto de mim. Eu tenho vontade de te abraçar e não te largar mais, Senhor. Eu te espero, meu Senhor. Eu te espero, quero logo te ver. Eu anseio pela tua volta. Eu aguardo o seu regresso. Como a folha, raios de sol necessitas. Assim, preciso de ti. Eu tenho saudade do teu amor, mais perto de mim. Eu tenho vontade de te abraçar e não te largar mais, Senhor. Eu tenho saudade do teu amor, mais perto de mim. Eu tenho vontade de te abraçar e não te largar mais, Senhor. Há poder neste nome, há poder neste sangue, há poder neste nome. Há poder neste sangue. Eu tenho saudade do teu amor, mais perto de mim. Eu tenho vontade de te abraçar e não te largar mais, Senhor. Feche seus olhos. Isso, pode aplaudir ao Senhor. Senhor Jesus, nós acreditamos nisso. Nós acreditamos que há poder no seu nome. E é por isso que nós viemos aqui a esse lugar. Por isso que nos achegamos a esse lugar, porque sabemos que no nome de Jesus existe autoridade para a enfermidade ir embora. No nome de Jesus existe autoridade para os inimigos serem destruídos. No nome de Jesus existe autoridade para a vergonha ser desfeita. No nome de Jesus existe autoridade para a alegria chegar novamente ao coração. E é no nome de Jesus que nós nos reunimos essa noite. É esse nome que
que nós queremos olhar, que nós queremos adorar, que nós queremos reconhecer e que nós queremos invocar. E ao sairmos daqui essa noite, Deus, sairemos na certeza que esse nome invocado aqui permanecerá no nosso coração. Esse nome adorado aqui permanecerá na nossa história, conduzindo as nossas decisões e conduzindo a nossa vida. Por isso, Senhor Jesus, seja bem-vindo aqui nesse lugar. E crendo no seu nome e no poder do seu nome, nós declaramos que aqui está a sua presença, nós declaramos que aqui está a tua cura, a tua libertação, que essa noite nesse lugar está a presença do Senhor trazendo restauração, trazendo renovo, trazendo esperança, trazendo paz, trazendo, ó Deus, tranquilidade, confiança. Nós cremos, ó Deus, que essa noite o Senhor está aqui nesse lugar. E a tua palavra diz que onde o Senhor está, ali também existem milagres. E aqui nós declaramos que estão os milagres do Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que bom que você está aqui hoje à noite com a gente. Estou muito animado com a possibilidade de nós orarmos juntos, buscarmos a Deus juntos, invocarmos o nome de Deus juntos pelas nossas vidas, pelas nossas lutas, as nossas dificuldades. Eu estou com muita expectativa pelo que Deus vai fazer com a sua vida essa noite, o que Deus vai realizar na sua história essa noite. Eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor preparou, agendou para nós, para estarmos aqui exatamente no dia 9 de agosto de 2016, às 8 horas da noite, para a gente pedir ao Senhor. A palavra de Deus diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, bater e abrir-se-vos-á. Então é nessa confiança e nessa expectativa que nós chegamos à presença de Deus, para bater a porta e dizer: Senhor, nós esperamos no teu milagre, nós esperamos na tua presença, nós esperamos na tua provisão. E é o que nós vamos fazer aqui essa noite em nome de Jesus. Quero passar alguns avisos para vocês. Antes, deixe-me mostrar para você ficar por dentro das programações da nossa igreja. Primeiro, você já sabe que nas terças da esperança nós estamos trabalhando com o tema Desafiando Gigantes. Então nós vamos continuar. Hoje nós encerramos aquelas palavras que eu coloquei para vocês, que seriam 3 sequências, onde nós falaríamos sobre como surgem os gigantes, como agem os gigantes, e hoje nós vamos falar como caem os gigantes, como eles são derrubados, baseados na história de Davi. E nós continuaremos ainda na semana que vem, nesse mês, falando sobre os Deus gigantes, outros gigantes que também temos que enfrentar nas nossas vidas. Nos domingos, aos domingos, melhor dizendo, nós estamos trabalhando uma outra série de mensagens, que é a família a gosto de Deus. Então, se você gostaria de ouvir mais sobre família, se você gostaria de saber o que Deus pensa a respeito da família, eu gostaria que você estivesse conosco nesse próximo domingo, que Deus tem uma palavra especial para o seu coração. Nesse domingo nós estivemos falando sobre graça para as famílias disfuncionais, famílias que não estão dentro do padrão normativo, onde nós olhamos inclusive o padrão bíblico, que é composto por pai, mãe e filhos. Existem pessoas que também estão vivendo aquilo que nós chamamos de famílias monoparentais. O que são famílias monoparentais? Onde só tem o pai que cuida dos filhos, onde só tem a mãe que cuida dos filhos. São pessoas divorciadas, separadas, mães solteiras, pais solteiros, pessoas que moram com os avós, pessoas que moram sozinhas. E Deus tem graça para famílias nessas condições também. Por isso que nós falamos nisso nesse domingo, e vamos continuar falando sobre família durante o mês de agosto. Família a gosto de Deus, como é esse propósito de Deus para a sua família. Próximo aviso, eu preciso passar isso para vocês aqui também. Nós estamos com um projeto para 2017, nós temos um amigo que mora em Dourados, no Mato Grosso do Sul, e ele nos desafiou para trazer um convite à igreja de Sertanópolis, para nós fazermos e montarmos uma caravana para 2017, para Israel, Jordânia e Egito. Eu sempre digo assim, que essa é a viagem dos sonhos. Mas pastor, é muito caro. De fato é caro, não é uma viagem barata. Mas quando se faz com planejamento, é a viagem dos sonhos, é aquela que você investe, aquela que você sonha, que você idealiza. E eu garanto para você que é uma viagem que não traz nenhum tipo de arrependimento. Então nós estamos fazendo um planejamento com muitas parcelas para poder então diminuir o impacto financeiro. Então provavelmente nós conseguiremos fazer em até 22 parcelas esta caravana. Então se você tem interesse em participar, se você tem um sonho no seu coração, ainda nós não temos o valor determinado, certinho, mas já falamos, é um valor mais alto do que o comum, porque se trata de 3 países, 3 fronteiras, 3 localidades, transfer, almoço, jantar, tudo incluído. Então, se você tem interesse em conhecer o projeto, dá o nome para a Rosângela. Nós vamos fazer uma reunião no final desse mês e vamos falar sobre os valores do roteiro e vamos decidir juntos as pessoas que gostariam de ir e a possibilidade de fazer esse parcelamento. Viagem dos sonhos.
tem que parcelar, tem que sonhar, tem que programar, e a gente quer trazer essa possibilidade para vocês aqui, tá bom? A Rosângela ao final estará com a caderneta preparada para colocar o seu nome. Você não tem nenhum compromisso, você vai vir para a reunião, vai descobrir os valores e vai descobrir como poderá fazer essa viagem dos sonhos na sua vida, tá bom? Nós vamos em 3 caravanas: a igreja de Dourados, que é o pastor Edson, a igreja de Sertanópolis, e a igreja de Campo Grande, que é o pastor Bila, a igreja Batista Almeida Nova, um amigo todo especial nosso também. E os jovens têm aí um aviso, que nós ainda, hoje na terça-feira é a primeira vez que nós estamos divulgando. Temos aí um acampamento preparado para novembro, e quem vai estar conosco, adivinha só, o pastor José Maurício estará novamente conosco. Vocês já conheceram o pastor José Maurício, e todos aqui tiveram uma ótima impressão de um tempo com Deus, de unção de Deus na vida desse homem, chamado pastor José Maurício. Ele estará conosco. Então você, jovem, tem a oportunidade já também de se preparar. Nós poderemos parcelar esse valor também, para você poder participar conosco desse acampamento, tá bom? Então só grave aí a data, 25 a 27 de novembro. Em breve nós vamos abrir as inscrições apenas para você ter uma noção dessas programações. E o último aviso é em relação ao nosso site. Todas as mensagens pregadas aqui, tanto no domingo como na terça, elas são transmitidas ao vivo. Então nesse exato momento nós estamos na internet, e existem pessoas que estão nos assistindo exatamente agora online. E ao final desse culto, você pode compartilhar o vídeo, pode compartilhar a mensagem, você estará gravado no YouTube, então você pode compartilhar. Entre no nosso site e você vai lá ter mensagens, áudio, vídeo, vai conhecer um pouquinho da história da nossa igreja, nossa liderança. Conheça o nosso site www.ipisertanopolis.com.br. Tá joia? Tem uma pessoa que gostaria de contar um testemunho todo especial para nós essa noite. A Magda, eu quero convidar que a Magda venha aqui à frente. Eu gostaria que você ouvisse com muita atenção aquilo que Deus fez na vida da Magda, e ela gostaria de compartilhar com a igreja essa noite. Bom, eu estou aqui porque eu passei por uma situação esses dias muito difícil na minha vida. É que nem o pastor falou, um gigante passou assim do nada na minha frente e me derrubou. Eu, sem nada, do nada assim, fui parar num processo no fórum. Gente, eu chorava, eu saía da minha casa para trabalhar. Eu não queria mostrar que eu estava triste pro meu marido, pro meu filho. Saía sem rumo, dia a dia eu falava, meu Deus, eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por isso? Eu fui me defender, mas eu não tinha defesa. Aí, um dia eu saí de casa, eu estava na casa da minha patroa. Eu falei, Senhor, me dê uma luz. Eu falei, eu não posso ficar desse jeito. Aí, daí eu fui conversar com uma pessoa, a pessoa só trazia, vinha só com coisa ruim pra mim, sabe? Me deixava mais pra baixo ainda. Aí, eu estava na casa da minha patroa, eu falei, Senhor, me dê uma luz. Eu falei, o que eu faço? Eu falei, eu estou pagando por uma coisa que eu não fiz, eu fui me defender. Daí, na hora, assim, veio na minha cabeça, liga para essa pessoa é daqui de dentro dessa igreja. Eu liguei para Adriana, falei, Adriana, me ajuda, pelo amor de Deus. Falei, eu não sei mais o que eu faço. Ela conversou comigo, tudo, Magda, assim, 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 assado. Orou, parece que eu fui lá em cima. Aí, foi tudo caminhando assim, eu precisava de arrumar um advogado. Daí na minha cabeça Deus colocou uma pessoa daqui de dentro da igreja, que foi meu advogado também, me defendeu. E eu me sentia muito mal, sabe? Aí, nos últimos dias quase da audiência, daí chegou uma pessoa perto de mim e falou assim pra mim assim, você acha que você mudando para aquela igreja, você vai resolver os teus problemas? Eu peguei, abaixei a cabeça e comecei a chorar, sabe? Porque eu já estava lá embaixo, no fundo do poço. Eu falei, não, eu não estou mudando daí para a igreja para resolver meus problemas. Eu fui buscar ajuda e eles estão me ajudando. Porque na hora que eu mais precisei, todo mundo virou as costas para mim. Só trazia as mãos coisas na minha cabeça. Daí eu falava, Senhor, me ajuda, me tira eu desse pesadelo. Se o Senhor me ajudar, eu dou um testemunho de voz alta para todo mundo ouvir o que eu passei, o que eu sofri. No dia da audiência, daí nós entrou no fórum, eu olhei assim e falei, Senhor, me ajuda. Falei, eu só te entrego nas tuas mãos. Falei, primeiramente o Senhor vai ser meu advogado, e depois o doutor Maurício, que o doutor Wilson passou a causa para o doutor Maurício. Daí a gente entrou no fórum e todo mundo falava, o juiz vai te criminar, o juiz vai te maltratar, o juiz vai não sei o quê. E eu sentei assim, fiquei quieta perto
Daí o doutor Maurício começou a falar. Daí o juiz olhou assim, falou assim, começou a contar o que tinha acontecido lá. Aí o juiz falou assim, ó, entre vocês têm perdão entre uma e a outra? Daí quem me levou para fora falou assim, tudo bem, se a Magda aceitar meu perdão, eu perdoo ela. Eu falei, não, eu também aceito meu perdão. Gente, eu passei por uma situação muito difícil mesmo, sabe? Então eu falei assim, eu vou dar meu testemunho em voz alta para todo mundo escutar a bênção que eu recebi, sabe? E eu agradeço muito, mas muito mesmo, tá? Amém, Jesus. Que bênção, hein? Já pensou, advogado, né, perante o juiz, pagar a dívida com perdão? Isso realmente é milagre de Deus, não é verdade? A gente vê que por muito menos pessoas elas fazem muito pior, e um perdão, pagar a dívida é uma coisa que só realmente Deus para fazer. Você que está completando hoje a sua 7ª semana de campanha, levante sua mão para a gente saber quem é que está terminando. Isso. Fique em pé, por favor, no seu lugar, você que está terminando sua 7ª semana. Vou convidar o Ivan para vir fazer uma oração pela Magda, né, de agradecimento, e por você na 7ª semana, que nós vamos testemunhar aqui em nome de Jesus. Você que está terminando a sua campanha de oração também, você vai vir testemunhar e vai contar o que Deus fez na sua história, o que Deus realizou na sua vida nesses dias aqui também. Amém. Pai, nós te louvamos porque o Senhor é o Deus fiel, é o Deus do ontem, é o Deus do hoje, é o Deus do amanhã, é o Deus que cuida de nós. Deus, a cada detalhe, Deus, não foge aos teus ouvidos, não foge aos teus olhos, Pai. A tua mão está estendida, Deus, aqueles que te buscam, aqueles que te clamam, aqueles que se prostram diante de ti. Eu te louvo, Deus, porque o Senhor deu livramento para esta vida, Pai, e mostrou não somente isso, mostrou que tu és um Deus que cuida, que a ama, que está pronto e de braços abertos para aceitá-la, para estar com ela. Obrigado, Deus, por estas vidas que se colocam na tua presença nesta hora. Ó Pai, que se colocaram a confiança em ti, que chegaram diante do teu altar agora e depositaram todas as suas esperanças. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor, ó Pai, o Senhor é um Deus fiel e justo. Ó Espírito Santo, visita agora cada vida neste momento, cada coração que entrou aqui ferido, coração machucado, coração, Deus, que está pedindo perdão, coração arrependido, Pai. Trabalha, Deus, nesses corações, faz um renovo espiritual, e que não saiamos daqui da mesma forma que entramos, que saiamos transformados pelo teu sangue, pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, glória a Deus, Deus abençoe. Gostaria que você ficasse em pé nesse momento, cumprimentasse pelo menos umas 25 pessoas aí que estão perto de você, dando uma boa noite, seja bem-vindo, dizendo para essa pessoa que ela é vencedora, ela vai vencer os gigantes dela em nome de Jesus. Fria cair sobre mim, e no deserto eu me encontrar, me ver cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o seu fogo cairá sobre mim. Sei que o seu fogo cairá sobre mim e me levará em ti confiar, e me levará em ti confiar. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Se eu pulo na presença do Rei, por isso eu danço na presença do Rei. Por isso eu danço
na presença do Rei. Corro, por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei, pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei, pulando e dançando em tua presença. Agora eu quero desafiar você. Dessa canção nós vamos repetir esse refrão. Eu quero desafiar você e você desafiar quem está do seu lado. Quando na hora que pular, você pular. Na hora de gritar, você gritar. Na hora de dançar, você dançar. Sabe por quê? Porque nós somos livres na presença do Senhor. Nós somos livres para adorar aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Sabemos que todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Então o nosso corpo, nós podemos adorar o Senhor com o nosso corpo também. Então não fique com vergonha quem está do seu lado aí não, tá? Vamos adorar aquele que é digno. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei, do Rei, do Rei. Por isso eu grito, grito, grito na presença do Rei, aleluia. Por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. E então eu direi, abra-se o mar e eu passarei, pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei, pulando e dançando em tua presença, Senhor, aleluia. Amém. Crianças de 3 a 8 anos, por favor, venham aqui à frente, com a facilitadora que estará ministrando a vidinha de vocês. Nós vamos continuar em pé ainda, que nós vamos adorar ao Senhor com mais uma canção. Crianças de 3 a 8 anos. Tem agora escala para oração, tá? Vamos lá, você. Papai do céu, muito obrigado por esse dia, por Senhor. Que o Senhor cuide de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, Deus abençoe, amém. Você que está na segunda, terceira e quarta semana de campanha, segunda, terceira e quarta semana de campanha, por favor, venha aqui à frente, a equipe de intercessão estará posicionada para orar pela sua vida enquanto nós cantamos essa canção. Você que vai ficar no seu lugar, não perca a oportunidade de adorar ao Senhor com essa linda canção que nós vamos ministrando enquanto estamos orando pelos nossos irmãos aqui que estão na segunda, terceira e quarta semana de oração. Você que tem um sonho, acredite no seu sonho, se você crê em Deus. Essa canção que nós vamos louvar agora fala de sonhos que parecem impossíveis, mas você já é um campeão e já é um vencedor, porque você tem Jesus no coração. E se você está aqui hoje, é porque você vem buscar, você tem sede de Deus. Então eu quero todo mundo louvando essa linda canção. Campeão e vencedor é o que você é em Cristo Jesus. Amém? Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu, se crer. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos a gente é quem constrói, é vencendo os limites
as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus dá asas, faz seu voo. Campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu se crer. Ou acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos a gente é quem constrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Se você crê nisso, declare ao Senhor: campeão, vencedor, Deus dá asas, faz seu voo. Campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível, mostra o teu valor. Tantos recordes você pode quebrar, as barreiras você pode ultrapassar e vencer. Campeão, vencedor, Deus dá asas, faz seu voo. Campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Campeão, vencedor, Deus dá asas, faz seu voo. Campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Que a partir de hoje você possa olhar para você mesmo e crer nisso, que você é campeão, você é vencedor. Porque aquele que está em Cristo Jesus não tem como ser um perdedor, porque Ele venceu tudo ali por nós, ali na cruz. Então não deixe que o diabo acuse isso na tua mente. Não deixe que às vezes as pessoas venham falar isso, mas que você é uma pedra preciosa na mão do Senhor. Você é uma pedra rara, único. O Senhor fez você um único. Você já parou para pensar isso? O Senhor fez você um único. Você é especial na mão de Deus. Aleluia, Deus. Ensina-me a sentir teu coração, Jesus, quero ouvir teu respirar, tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Sim, Deus,
Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me e cura-me, unge, Senhor, e unge-me, toca, Senhor, e toca-me, toca-me, ensina-me a sentir teu coração. Jesus, quero ouvir teu respirar. Sim, Deus, tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem, Senhor, vem crescer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me e cura-me, cura, Senhor, e cura-me, unge, Senhor, e unge-me, e toca-me, toca-me, vem, Senhor, vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia, vem, Senhor, vem sobre mim com teu manto, reina, Senhor, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, oh, aleluia. Declare mais uma vez ao Senhor: vem sobre mim, vem, Senhor, reina em mim. Sim, Deus, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia. Abraça, Deus, abraça-me, abraça. Você pode se abraçar como se estivesse abraçando o Senhor. Cura-me, e nessa noite o Senhor pode trazer cura sobre a tua vida. E unge-me, a unção do Senhor. Sim, Deus, e toca-me, toca, oh, toca, Senhor. Abraça-me, abraça, Senhor. Cura, Senhor, e cura-me. Precisamos, sim, Deus, cura-me. E unge-me, Senhor. E unge-me, e toca-me, e toca-me. Sim.
ensina-me a sentir teu coração. Aleluia, Deus. Bem, você pode se assentar, por favor. Lembrando você hoje que nós estamos na nossa Terça da Esperança e nós temos como de prática na Terça da Esperança fazer as nossas campanhas. Então, se você ainda não sabe como funciona uma das nossas campanhas, é só você vir aqui à frente daqui a pouco, quando nós chamarmos quem vai começar a sua campanha, juntamente com os outros que estão na sua 5ª, 6ª semana de oração. E nós vamos entregar para você, ou você pode pegar aqui um dos nossos cartõezinhos para poder acompanhar as suas campanhas. São 7 semanas de oração e você vai poder pegar o seu cartãozinho, colocar na sua Bíblia, levar para sua casa. E hoje já é a primeira semana de oração, se você decidir hoje começar uma campanha de oração. Abra sua Bíblia comigo, no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17, o versículo de número 38. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17, o versículo de número 38. Nós estamos falando sobre o gigante Golias e nós vamos encerrar esta tríade de palavras. Nós falamos durante a mesma passagem 3 semanas e nós encerramos hoje a nossa reflexão sobre esse texto a partir do versículo de número 38. Então, olha comigo lá, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 38. Nós encerraremos a nossa reflexão a partir desse texto. Versículo 37. Disse mais Davi: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. E vestiu a Davi da sua própria armadura, pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e procurou em vão andar, pois não estava acostumado com aquilo. Então disse Davi a Saul: eu não posso andar com isso, pois eu não estou acostumado. E Davi tirou aquilo de sobre si. Então tomou na mão o seu cajado, escolheu do ribeiro 5 seixos lisos e os colocou no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E tomando na mão a sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Esses 5 seixos lisos são pedras lisas na beira do riacho. Versículo 41. Os filisteus vinham se aproximando de Davi. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, tendo na sua frente o seu escudeiro. Quando o filisteu olhou e viu Davi, desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e eu te darei a tua carne, as aves do céu e as bestas do campo. Davi, porém, lhe respondeu: tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos, a quem tu tens afrontado. O Deus dos Exércitos, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo, o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça. Os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel, e para que toda essa assembleia saiba que o Senhor o salva, não com espada, nem com lança, pois do Senhor é a batalha, Ele vos entregará em nossas mãos. Quando o filisteu se levantou e veio chegando para se defrontar com Davi, este se apressou, correu ao combate ao encontrar-se com o filisteu. E Davi, colocando a mão no alforje, tirou dali uma pedra e com a funda lhe atirou, feriu o filisteu na testa, a pedra lhe cravou na testa e ele caiu com o rosto em terra. Até o versículo de número 49. Queridos, hoje nós vamos falar como caem os gigantes. Nós chegamos à conclusão dessa passagem. Nós chegamos ao desfecho desse relato bíblico, que simplesmente se trata de um grande finale. Se nós já aprendemos bastante com Deus e aprendemos bastante a respeito dos gigantes, apenas com a interpretação a respeito do posicionamento do gigante, a forma do gigante agir, quanto mais podemos aprender hoje e podemos desfrutar hoje de uma palavra de Deus para o nosso coração a respeito da queda do nosso gigante. Porque eu sei que você veio durante essas semanas aqui na Terça da Esperança
não apenas para ouvir como o seu gigante surge. Você já descobriu isso. Você viu como o seu gigante surge. Eu sei que você não veio apenas para ouvir como age em seu gigante. Porque talvez você não precisava nem de um pastor para explicar como o seu gigante age. Você já teve que lidar com a vergonha, com a afronta, com o pessimismo. Você já teve que lidar com tantas dificuldades na sua vida e você sabe muito bem como o gigante age contra você. Mas eu tenho certeza que você tem permanecido fiel aqui. Eu tenho certeza que você tem vindo a esse lugar para chegar aqui a essa noite e saber como é que o seu gigante cai. Como que se faz para que esse gigante caia com o rosto em terra? Para que ele se proste diante de você e não você se proste diante dele. Então eu gostaria de apresentar para vocês alguns detalhes desse texto que me mostram como o gigante cai. E em primeiro lugar, a forma do gigante cair é que a gente aprenda a usar as armas corretas. Não sei se você percebeu, no versículo 38, Davi recebe uma orientação de Saul. Saul é o rei de Israel. Saul é o general do exército. Como todo rei, é ele que comanda a frente de batalha. Então Saul diz assim para Davi: você quer ir? Quero. Tem certeza? Tenho. Bom, então o Senhor seja contigo. Mas só para garantir, coloca a minha armadura. E Davi falou: tudo bem. Então Saul colocou a roupa de Saul, o sapato de Saul, colocou o capacete de Saul, ele colocou a espada de Saul, tudo sobre o pequeno Davi. Não era o capacete de Davi, não era a armadura de Davi, não era o sapato de Davi, muito menos o escudo ou a espada de Davi. Era tudo o escudo, era a espada de Saul. Para Davi, aquilo começou a se tornar desconfortável. Davi foi tentar sair para a batalha com aquilo e aquilo começou a atrapalhar seu caminhar. Diminuiu a sua agilidade, pesou sobre os seus ombros. E ele olhou para Saul e disse assim: quer saber de uma coisa? E tirar esse negócio de cima de mim. Eu quero tirar essa coisa de cima de mim. E a Bíblia diz que ele tirou de sobre si tudo aquilo. Eu gosto dessa passagem, que fala que Davi tirou de sobre si tudo aquilo. Que você está em luta, eu não tenho dúvida. Que você está em plena batalha, eu também não tenho dúvida. Que você quer vencer, eu também não tenho dúvida. Tanto é que você tem permanecido fiel nas campanhas de oração. A minha pergunta para você essa noite é se você tem usado as armas corretas. Porque o que funciona para Saul pode não funcionar para Davi. E às vezes você olha para as circunstâncias da sua vida, e você olha a experiência de uma pessoa, você conta com a vivência de uma pessoa, você vê um testemunho de uma pessoa, e você diz: pronto, é aquilo que eu preciso fazer. Se foi assim que ela venceu, assim eu vencerei. E só que nós precisamos entender uma coisa, que a nossa arma não é a mesma arma de Saul. A nossa agilidade não é a mesma que Deus ofereceu a Saul. A armadura de Saul veste para ele, não veste para Davi. Sabe por que muitas vezes você sai derrotado de algumas batalhas? Sabe por que muitas vezes você sai prostrado de algumas guerras? É porque você quer se vestir de Saul. Você não quer ser você. Você não quer encarar a realidade de quem você é, das habilidades que Deus lhe deu, das competências que Deus lhe deu. Você quer ir para a guerra sendo Saul, sendo que Deus lhe fez Davi. Às vezes você quer usar as armas que sejam mais importantes, armas que sejam mais imponentes, armas que você percebe que tem mais poder destrutivo, sendo que Deus quer dar para você armas inofensivas do ponto de vista humano, mas que são altamente destrutivas do ponto de vista divino. Eu não sei quanto a você, mas eu preferiria muito mais uma metralhadora, uma AK-47 ou uma .50 para destruir o meu gigante, do que uma pedrinha lisa, de riacho. Mas se Deus disse para Davi: vai com essa pedra, que é com essa pedra que você vai vencer o seu gigante, quem seria Davi para pôr as armaduras de Saul? E a mesma coisa se aplica à minha vida e à sua vida. Muitas vezes nós queremos o melhor recurso, muitas vezes nós queremos ter em mãos a melhor armadura. Se eu tivesse aquele emprego, se eu tivesse aquele carro, se eu tivesse casado com outra mulher, se eu tivesse outro tipo de filho, se eu morasse em Londrina, se eu morasse em outra cidade, se eu não tivesse tido filho, e você começa a colocar as armaduras de Saul, tentando vencer o seu gigante, sendo que Deus te fez Davi. E você quer as coisas grandes, você quer as coisas portentosas, você quer as coisas mais imponentes, sendo que Deus está dizendo para você: olha, você não precisa de muita coisa não, você precisa de pedrinha lisa, você precisa de um estilingue. Porque eu não sei quanto a você, mas a verdade é que um pedaço de pau na minha mão é simplesmente para afugentar alguns bichos.
ou para afastar algum cachorro. Mas um pedaço de madeira na mão de Moisés, sabe o que é? É um cajado que faz sair água da pedra e que faz o mar vermelho se abrir. Eu não sei quanto você, mas uma pedra na minha mão pode significar uma vidraça quebrada, mas nas mãos de Davi pode significar um gigante com o rosto em terra. Eu não sei quanto a você, mas um pãozinho e um peixinho na minha mão pode fazer um bom sanduba natural, mas nas mãos de Jesus é capaz de multiplicar e alimentar uma multidão. Sabe o que eu aprendo com isso? É que não significa a arma que eu tenho, mas as mãos que seguram as armas que eu tenho. Depende das mãos. Um pedaço de pau em minha mão é simplesmente um pedaço de pau, mas nas mãos de Moisés, que entrega nas mãos de Deus, é um mar aberto. Uma pedra na minha mão é apenas uma pedra, mas nas mãos de Davi, que entrega nas mãos de Deus, é um gigante prostrado. Portanto, depende das mãos que estão segurando. Não é a sua capacidade, não é a sua habilidade, não é a armadura que você coloca sobre si, achando que é pela sua competência pessoal, que é pelo currículo que você tem, ou pela pessoa que indicou você para aquela empresa. Não é por causa que você faz terapia há 3 anos, não é porque você tem um bom recurso financeiro, ou um bom capital de giro, não é a armadura de Saul que faz você vencer as guerras, é simplesmente a pedrinha de Davi, para Deus mostrar que Ele é maior do que as suas habilidades, Ele é maior do que a sua autossuficiência, Ele é maior do que a minha presunção, para mostrar para mim que eu sou nada, e Ele é tudo através daquilo que eu considero nada. É isso. Por isso que a palavra de Deus diz, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, de uma orientação muito interessante, no capítulo 10, versículo 4, Paulo diz assim: porque as armas da nossa batalha não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas e anular sofismas. Eu gosto muito dessa palavra de Paulo, porque os coríntios estavam preocupados. Como que a gente vai lidar com os deuses pagãos dessa cidade de Corinto? Como que a gente vai lidar com a perseguição contra a nossa vida se formos cristãos? E Paulo dá uma tranquilidade para cada um deles, dizendo assim: olha, as armas da nossa batalha não são iguais do exército romano, não são iguais do exército grego, não são iguais das pessoas que pisam nessa cidade. As armas da nossa batalha são poderosas em Deus. Eu não sei se você essa noite gostaria de receber armas que sejam poderosas em Deus, não poderosas em você, mas não poderosas naquilo que você acha que você pode fazer, mas poderosas em Deus. É tão lindo olhar para esse texto e perceber que para Davi já era um absurdo a ideia de ter que ir com 5 pedras contra o gigante. Mais absurdo ainda era a ideia de que uma pedra só bastaria. Não é verdade? Todo mundo olhando aquele jovem, tirando a armadura, falando: não, rapaz, não faz isso. Não, rapaz, não faz isso. Rapaz, você precisa de proteção, você precisa de equipamento. E ele diz: não, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Mas rapaz, o que você vai fazer? Eu vou pegar umas pedras. Mas então pega um monte delas. Não, 5 dá. Mas 5 não deu, porque era necessário uma só. Uma pedra só. Porque quem dirigia aquela pedra, quem governava aquela pedra, não eram as mãos habilidosas de um pequeno franzino jovem, mas eram as mãos que fizeram o universo, as mãos que têm toda a autoridade nos céus e na terra. Quem governa a sua guerra, quem batalha as suas lutas, não é você, mas quem batalha as suas lutas é o próprio Deus que te fez. Ele está interessado na sua vitória, Ele está interessado na sua superação, Ele está interessado em conceder a você a alegria e a paz que você quer. Agora precisa decidir essa noite entre usar as suas armas e continuar manquejando, usar as suas armas e continuar inapto, usar as suas armas e continuar andando com muita dificuldade, ou abandonar. Tire essas coisas de sobre você, tire a presunção, a autossuficiência, o orgulho, a vaidade, tire o humanismo no seu coração, tire o individualismo, tire tudo isso de sobre você e aprenda a andar mais leve, dependendo e confiando no poder de Deus. Tire de sobre você, porque gigantes só caem quando a gente usa a arma correta. Gigante só vai para o chão quando a gente usa as armas corretas. Um exemplo disso é a primeira carta de João, capítulo 5, o versículo 4, que diz assim: e esta é a vitória que vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É isso que vence o mundo, é a sua fé.
É a fé de que pode ser diferente. É a fé de que pode haver uma nova percepção. É a fé de que pode haver um novo começo. É a fé de que pode existir restauração, pode existir transformação, pode acontecer algo na sua história. Esta é a vitória que vence o mundo. A sua fé. Não é a fé do pastor, é a sua fé. Não é a igreja presbiteriana, é a sua fé. Não é a terça da esperança, é a sua fé. É a nossa fé que coloca o inimigo prostrado diante dos nossos próprios olhos. Minha pergunta para você essa noite: você está com as armas dos outros? Olhando modelos dos outros? Tentando vencer os seus próprios recursos? Ou você está lutando pelas armas de Deus? Decidiu abandonar seu próprio jeito de ser? Decidiu abandonar seu próprio jeito de conduzir essa história e entregar para Deus, dizendo: Deus, só tem uma pedra, eu só tenho uma chance, eu só tenho uma chance. Porque embora Davi tinha 5 pedras, embora Davi tivesse 5 pedras, quantas chances ele tinha? Só uma. Porque se ele não acertasse aquela pedra, o gigante provavelmente já teria destruído Davi antes mesmo de ele pegar a segunda. Você só precisa de uma chance. Essa noite você falou assim para o seu coração: eu só preciso de uma chance. E Deus hoje dá a pedra para você e diz: está aí, mas deixe eu conduzir. Deixe eu conduzir a sua pedra. Deixe eu derrubar o seu gigante. Deixe-me tratar isso na sua vida. Use as minhas armaduras, não use mais as suas. Então gigantes caem quando nós usamos as armas corretas. E o texto mostra isso. Mas gigantes caem quando é para a glória do Senhor. Gigantes só caem se for para a glória do Senhor, irmãos. O versículo 46 diz assim: e você, gigantão, seu Golias de uma figa, você vai cair, camarada. Mas você não vai cair porque eu sou bom. Olha só a palavra de Davi. Você não vai cair porque eu tenho uma mira muito boa. Você não vai cair porque o meu braço é forte. Você vai cair para que saibam que existe Deus em Israel. Você vai cair para que a Assembleia de Israel saiba que Deus é quem luta a batalha deles. Não há vitória se não for para a glória de Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com o pastor. Deus não divide a sua glória com a igreja. Deus não divide a sua glória nem com você mesmo. A glória deve ser de Deus. Romanos 11:33 diz assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, seja honra, glória hoje e eternamente. É para ele. Se o seu gigante vai cair, e o seu gigante tem que cair, é para a glória de Deus. É para que o seu marido saiba que existe um Deus que atende às suas orações. É para que o seu patrão saiba que existe um Deus que está com os olhos voltados para o seu clamor. É para que a sua família saiba que existe um Deus que cuida das suas necessidades. É para que essa cidade saiba que aqui existe um Deus que faz o impossível. Gigantes se levantam para mostrar a glória de Deus que pode derrubá-los. Todo gigante que se levanta é para mostrar a glória de Deus que pode derrubá-lo. Por isso, glória a Deus por cada gigante que se levanta contra a minha vida. Glória a Deus por cada gigante que se levanta contra a sua história, porque é a oportunidade de Deus ser mais glorificado. É a oportunidade de Deus ser mais reconhecido e é a oportunidade de Deus ser mais visto como Salvador da nossa história. Glória a Deus pelo gigante da sua vida, porque quando o seu gigante cair, as pessoas ao seu redor reconhecerão que existe Deus em Israel. As pessoas reconhecerão que existe um Deus nesse lugar que nós invocamos e que atende pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, para o qual não há impossíveis, para o qual não existem coisas grandiosas demais para realizar. Essa noite, a minha palavra para o seu coração é para que você saiba: se o seu gigante for cair, e ele tem que cair, tem que ser para a glória de Deus, senão ele não cai. Porque se for para você bater no peito, o seu gigante vai continuar gritando. Se for para você falar, eu derrubei, o seu gigante ainda vai continuar te afrontando. Se for para dizer que você pode, o seu gigante ainda vai continuar te provocando. Mas se for para dizer que Deus é bom, de que Deus é grande, de que Deus é poderoso, de que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, então seu gigante cai. Seu gigante vai cair essa noite, amém, em nome de Jesus. Porque é para a glória dele. Por isso, vem aqui à frente contar seu testemunho. Não se envergonhe, porque as pessoas precisam saber que existe Deus em Israel, que Deus ainda ouve oração e de que Deus ainda faz o impossível acontecer. Gigantes caem quando nós usamos as armas corretas. Gigantes caem quando nós aprendemos a dar glória a Deus, para que nós aprendamos a entender que a batalha não é nossa e é dele. Mas por fim, gigantes caem quando nós olhamos para Deus. Quando nós olhamos para Deus. Por que eu sei disso? Porque o texto bíblico diz assim para mim: quando Davi olha para o gigante, ele olha para todo o arsenal do gigante em suas mãos e fala assim: você vem contra mim, com espada e lança,
mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. E hoje mesmo você cairá, para que saibam que há Deus em Israel. Hoje mesmo você cairá, para que saibam que existe Deus que luta as nossas batalhas. E o texto termina dizendo, mostrando que Davi estava olhando mais para Deus do que para o gigante. Mostrando que o gigante não tinha afrontado Davi. Mostrando que o gigante não tinha afrontado Israel. Porque o texto vai dizer assim, e você será derrotado, porque você afrontou o Deus de Israel. Gente, onde que o gigante afrontou o Deus de Israel? Vocês viram em algum lugar aqui? Ele levantando a voz contra Yahvé, ele levantando a voz contra o Deus do universo. Você vê em algum lugar o gigante provocando Deus? Não, não encontramos isso no texto. Mas Davi consegue entender que a batalha não é dele, porque ele não tem provocado e afrontado a Israel. Ele tem provocado e afrontado o Deus de Israel, porque a Bíblia Sagrada diz que Deus chamou o seu povo para si e fez desse povo a menina dos seus olhos. Você sabe o que é a menina dos seus olhos? Você não deixa ninguém tocar, você não deixa ninguém colocar o dedão na menina dos seus olhos. Você não deixa, tanto é que o seu olho fica protegendo a menina dos seus olhos. Quando um cisco vem, imediatamente a sua pupila se retrai, imediatamente seus cílios se abaixam para proteger a menina dos seus olhos. Deus faz do seu povo a menina dos seus olhos. Davi fala assim, você está vindo contra mim, mas na verdade você afrontou o Deus dos exércitos. Você afrontou o Deus de Israel. Irmãos, Davi não estava olhando para o gigante, Davi estava olhando para Deus. Davi via que aquela luta não era dele, aquela luta era de Deus. O gigante não afrontou nem Davi nem Israel, mas afrontou o Deus de Israel. Por isso, quem mexe contigo, não mexe contigo, mexe com Deus que faz de você a menina dos olhos dele. Quem mexe contigo, não mexe com o seu trabalho, não mexe com o seu filho, não mexe com a sua família, mexe com Deus que quer cuidar da sua casa e proteger a sua casa, como uma galinha protege os seus pintinhos debaixo das suas asas. É isso que Deus diz. Jesus olha para Jerusalém e diz, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te abraçar e te proteger, como uma galinha protege os seus pintinhos. Deus quer proteger o seu povo, Deus quer proteger você. Por isso a minha orientação para você pela palavra de Deus é a sua guerra, a sua batalha. Você não precisa se lutar sozinho, porque é esse gigante que levantou contra você, na verdade se levantou contra o seu Deus. Desde que ele seja o seu Deus, desde que ele governe a sua história, desde que ele governe os seus sonhos, esse gigante se levantou contra o seu Deus e não apenas contra você. Max Lucado tem um livro que chama Derrubando Golias. E nesse livro ele diz assim, concentre-se no gigante e você cairá. Concentre-se no gigante e você cairá. Concentre-se em Deus e o seu gigante cairá. Depende de onde você está olhando. Depende de onde qual é o seu ângulo de visão dessa guerra. Concentre no seu gigante, veja como ele grita, veja como ele blasfema, veja como ele é forte, perceba as armas dele, veja a força dos seus músculos, então você cairá. Mas olhe para o seu Deus, veja o poder que ele tem nas mãos, veja a glória que ele tem em seu trono, veja como ele domina todo o universo, e então seu gigante cairá. Para onde você está olhando? Onde você está concentrando os seus olhos? Para quem você está dirigindo o fitar dos seus olhos? Porque a Bíblia Sagrada diz assim em Hebreus capítulo 12, versículo 2, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhe para ele, minha irmã, olhe para Jesus. Não olhe para essa estrutura aqui, não olhe para a igreja presbiteriana, não olhe para a terça da esperança, não. Você veio aqui para olhar para Jesus. Enxergue Jesus na sua história, enxergue Jesus na sua vida, olhe para Jesus. Ele é o autor e consumador da sua fé. É Ele quem vai prover para você o escape, o auxílio e a vitória que você tanto precisa e que veio buscar aqui nesse lugar essa noite. Por isso eu quero lembrar você de uma coisa muito importante, que quando nós aprendemos a olhar para gigantes, nós geralmente permanecemos prostrados, mas quando a gente aprende a olhar para Deus, são os nossos gigantes que aprendem a se prostrar. Tem um texto muito lindo da Bíblia, segundo Crônicas, capítulo de número 20, versículo 12, de Josafá. Não sei se você já ouviu falar sobre esse rei chamado Josafá. Olha que legal. Um dia os amonitas, os moabitas, que eram povos inimigos de Israel, chegaram contra Israel e Josafá era o rei desse povo de Israel. Então Josafá dá uma olhada no exército, dá uma olhada para o exército dele, dá uma contabilizada na arma de guerra, dele e fala, a coisa não ficou boa para o nosso lado. E ele vai orar.
E quando ele ora, ele fala assim no versículo 12 de 2 Crônicas 20. Ele olha para Deus e fala assim: Deus, nosso exército não tem força o suficiente para resistir. E também, nós não sabemos o que fazer. Olha só o que ele fala para Deus: nós não temos força e nós não sabemos o que fazer. Duas coisas maravilhosas para a gente dizer para Deus. Duas coisas maravilhosas para você orar essa noite dizendo: Deus, eu não tenho força mais. Deus, eu não aguento mais sozinho. Deus, eu não vou levar isso sozinho. Eu não vou conseguir carregar esse fardo. E a outra coisa para você dizer essa noite é: eu não sei o que fazer, eu não sei como agir, eu não sei como sair dessa enrascada, eu não sei qual caminho tomar, eu não sei como restaurar a minha vida. Duas coisas para você dizer igual a Josafá: eu não tenho força e eu não sei o que fazer. E aí o Josafá termina a sua oração dizendo assim: Senhor, nós não sabemos o que fazer, nós não temos força, porém nossos olhos estão postos em Ti. Porém nossos olhos estão postos em Ti. O que o Senhor falar, nós falaremos. Nós faremos, o que o Senhor mandar, nós cumpriremos. Os nossos olhos estão postos. Sabe o que significa isso? Estão amarrados, estão fixados, estão entrelaçados em Ti. Os nossos olhos não vão voltar para o exército da terra. Os nossos olhos não vão olhar para a nossa confusão mental. Os nossos olhos vão olhar para Ti. Essa noite é o tempo da sua oração e dizer isso para Deus: Deus, eu não tenho força suficiente, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos podem ser colocados em Ti. Hoje, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, não agora. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos para as suas lutas e as suas dificuldades e enxergar o Deus que está por detrás de todas as situações. Porque às vezes, a melhor coisa que nós podemos fazer na vida é fechar os nossos olhos. Porque daí nós aprendemos a enxergar pelos olhos da fé. A fé é a certeza das coisas que não se veem e a convicção dos fatos que se esperam. Hebreus capítulo 11, versículo 1. É tão bom não enxergar às vezes, é tão bom olhar pelos olhos da fé. Eu queria que você visse esse vídeo comigo essa noite. É um vídeo rápido, mas que mostra que às vezes a melhor coisa que nós podemos fazer é fechar os olhos